Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais uma terça-feira se inicia. Como é que você está nesta manhã de terça? Eu, Eliane Nola, falo de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria de ter nesta manhã comigo como companhia. Gente, esse tema de hoje chega a borbulhar dentro de mim de alegria. Hoje nós vamos falar de um tema que eu posso dizer... Peraí, não vou contar tudo não. Vamos lá. A sequência vai revelar e vocês vão me entender. Nós vamos estar falando lá em Josué 8, do 34 ao 35. Você que pode, pegue sua caneta, o seu papelzinho e vamos lá anotar tudo, seu caderno, sua agenda, independente. Gente, anote seu telefone, não importa. Bloco de notas para mim é uma ferramenta maravilhosa que eu fico ali anotando tudo. Não perca nada que o Senhor quer te dizer. Amém? Nosso amigo Espírito Santo já está aqui e você vai saber por que eu falei que esse tema é um tema extraordinário. São as mulheres israelitas. Elas são as mulheres israelitas. Hoje nós não vamos falar de uma mulher, mas nós vamos falar de algumas mulheres, mulheres que caminhavam sempre buscando a Deus, mulheres que amavam a Deus. E essas mulheres, eu já me visualizo lá com elas, eu e você ao lado delas, sentada naqueles lugares, ouvindo a palavra do Senhor. Vamos lá então? Josué 8, do 34 ao 35 na NVT. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel. Olhem só, gente, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Gente, vocês sabem que naquela época as mulheres e crianças não eram valorizadas. As mulheres muitas vezes não podiam estar perto dos homens para ouvir a palavra de Deus. E essas mulheres, eu vejo elas como aquelas mulheres apaixonadas por Deus. Elas queriam e elas estavam sempre pertinho, dando um jeito de ouvir o que Deus estava falando. Que nesta manhã nós sejamos ativadas a querer sempre estar perto da palavra de Deus. Onde quer que esteja, no seu quarto, num culto, onde quer que esteja, mas que a fome e a sede pela palavra de Deus seja acesa. E se você ainda não é apaixonada por Deus, comece hoje, se apaixone por esta palavra tão linda que revela direto o coração do Pai para nós. Amém? A gente sabe que depois da travessia do Rio Jordão, o dia tão esperado, né, gente, pelo povo de Israel, um dia memorável para todos, dia de tantas circunstâncias contrárias, de querer desistir. Foram dias onde muitas vezes eu imagino o povo, né, querendo desistir, largar tudo. Mas nada sucumbiu o desejo deles de entrarem na terra que o Senhor os havia prometido. Só para dar um paninho de fundo, né, sobre esse contexto aqui, onde Josué, então, ali parava para ler as bênçãos e as maldições que Moisés havia escrito no livro da lei para o povo que caminhava ali. Então, prestem atenção. Uma chave, anote, antes da terra prometida, precisaremos atravessar os nossos Jordões. Antes da terra prometida, sempre precisaremos atravessar os nossos Jordões. Gente, vai dar vontade de desistir. A promessa do Senhor, por vezes, você nem está enxergando, sabe? Uma família restaurada, você não consegue ver, mas atravesse esse Jordão, esse deserto que você está passando, e você vai chegar, sim, na terra prometida que o Senhor prometeu para o teu coração. Os desafios sempre virão, mas não podemos nos afugentar de maneira nenhuma. O contrário. Os desafios vêm para que a gente possa enfrentar e romper em Deus. Não vá na força do seu braço, é em Deus.
Sabiam que mesmo depois de tantas vitórias, eles teriam ainda muitas guerras pela frente. Gente, às vezes a gente está aqui celebrando uma vitória, mas com certeza em breve vai vir uma guerra, uma luta para nós vencermos. Nós não podemos desanimar. A gente sabe que venceu, que tem várias coisas para agradecer ao Pai, mas tem muita coisa ainda que a gente precisa vencer. E em meio a tudo isso, Josué então parou por um momento. Uau, que coisa mais linda! Construiu um altar de adoração. Gente, como Deus tem dito pra gente nos últimos dias, construa um altar de adoração a mim. E depois que Josué construiu esse altar, a palavra nos diz então que ele leu a lei de Deus a todos os homens, mulheres e crianças. Uau! E as mulheres israelitas, as mulheres apaixonadas por Deus estavam lá, ó, com o ouvidinho colado, assim como eu e você nesta manhã estamos aqui. Nosso foco aqui são para as mulheres israelitas, é claro, elas que estavam famintas. Durante essas batalhas, elas caminhavam lado a lado desses homens guerreiros, sejam eles seus maridos, seus pais, né? Elas estavam ali lado a lado, ouvindo a palavra, guerreando com eles. A função delas, com certeza, os auxiliava, tornando os dias mais leves. Pegue isso. A função delas, com certeza, os auxiliavam, tornando os dias deles mais leves. Como você tem tornado o dia do seu esposo? Você tem sido uma esposa que torna o dia dele mais leve? Diante de tantos problemas e dificuldades do nosso cotidiano, nós devemos sim pegar esse exemplo e buscar agir diariamente como essas mulheres, cuidando, auxiliando em todos os aspectos dos nossos, os ajudando a viver o propósito do Senhor para as nossas vidas, com uma leveza verdadeira, uma beleza que vem de dentro, sabe? Aquela qualidade que a gente aprendeu outro dia, Ezer, uma auxiliadora, que é uma qualidade de quem, gente? Do Espírito Santo, que nós possamos ser esta mulher. Deus não conecta apenas pessoas, Ele conecta propósitos. Se o Senhor te conectou ao seu esposo, se o Senhor te conectou à sua esposa, Ele tem um propósito para vocês viverem juntos nele. Compreenda e viva com clareza aquilo que o Senhor tem. Não pense que Ele simplesmente conectou vocês dois. Era uma paixão vaciladora, poderia ser. Mas Deus tem um propósito muito maior. Ele tem um legado para que vocês deixem nesta terra. Notem que essas mulheres ficavam ali ouvindo a palavra de Deus ao lado dos seus. Uau, que coisa linda! Assim como elas, nós precisamos ler e meditar, degustar essa palavra que nos dá as diretrizes diárias, sabe? Assim, ir lá todo dia e perguntar, olhar a palavra, Senhor, me dá uma direção, não ficar ouvindo vozes, opiniões alheias. Não, busque uma palavra, uma direção do Senhor. Por vezes a gente precisa de conselho, sim, eu sempre falo isso quando eu aconselho alguém. Eu vou te clarear, vou trazer luz à palavra, mas a direção você vai pedir para o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz de Deus e entender que Ele te dá direção. Então todas as manhãs você vai lá, aos pés dele, pega um versículo, degusta, ouve o que Ele tem para ti e daí sim dá o próximo passo. Ele nos orienta em todos os aspectos, seja emocional, que Ele forja sempre o nosso coração. Na educação dos nossos filhos, tem versículos ali na palavra de Deus específicos que nos ensinam em detalhes como criar os filhos, alargando nossa visão do hoje, daqui, do nosso mundinho, sabe? De nossa vida aqui. E Ele nos capacita diariamente, nos dando esperança na eternidade com o Pai, mantendo os nossos olhos fixos nele. Por fim, gente, eu quero te encorajar nesta manhã, antes de iniciar o teu dia, pare por um momento, antes de qualquer coisa, pare e olhe para o Senhor. Peça a Ele a direção para o seu dia. Pegue a palavra do Senhor. Medite em cada detalhe. Pare só um pouquinho. Respire fundo. Você anda tão agitada, Marta. Leia a palavra de Deus e busque
a orientação que ela contém, com a ajuda do Espírito Santo, e vença mais um dia nele, com o entendimento dele, com o auxílio dele. Amém? Você é uma mulher, um homem apaixonado por Deus. Vença seus limites no Pai, sem a força dos teus braços. Você está ali muitas vezes achando que não consegue vencer, porque você não entregou totalmente sua dependência no coração do Pai. Escolha nesta manhã ouvir uma direção dele e não mais tenta vencer as suas limitações na força dos seus braços. Lembre-se, a graça dele nos é suficiente. Amém? Deus te abençoe, um ótimo dia.